Hoje a gente vai falar um pouco sobre a oncologia, sobre a sua história, sobre as suas fases, sobre o seu desenvolvimento, sobre os principais tipos de câncer, sobre os seus tratamentos, mas o foco principal está na questão da enfermagem e do técnico de enfermagem na área oncológica. Então, vamos começar? História da oncologia. A primeira vez em que se mencionou o câncer na história da humanidade foi em um papiro egípcio do ano de 2600 anos antes de Cristo. Lá estava o relato de 48 doenças feita pelo médico egípcio Imhotep. Acontecimentos que fizeram a história da oncologia no Brasil. Instituto Nacional de Câncer, INCA. O conhecimento acerca dos acontecimentos que antecederam a criação e o funcionamento do Instituto Nacional de Câncer tornou-se importante para que possa compreendê-los sob perspectiva histórica, considerando que tiveram início na década de 20. Neste período, surgiram as primeiras políticas voltadas para o tratamento e controle do câncer e medidas governamentais que ensejaram e ou apoiaram outras iniciativas em prol da luta contra a doença no país, tornando relevante a atuação do INCA no campo da oncologia. Histórias da oncologia clínica no Instituto Nacional de Câncer. O que é câncer? Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de célula do corpo, quando começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas. São denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como ossos, músculo ou cartilagem, são chamados de sarcomas. Como surge o câncer? O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominado pronto-oncogenes, que a princípio são inativos em células normais. Quando inativados, os pronto-oncogenes tornam-se oncogenes responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas. Estágio de iniciação. Os genes sofrem a ação dos agentes cancerígenos que provocam modificações em alguns de seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Elas encontram-se preparadas, ou seja, iniciadas para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio. Estágio de promoção. As células geneticamente alteradas, ou seja, iniciadas, sofrem o efeito dos agentes cancerígenos classificados como oncopromotores. A célula iniciada
é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação de células iniciadas em malignas. Tipos de câncer. O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo. Entretanto, alguns órgãos são mais afetados do que outros, e cada órgão, por sua vez, pode ser acometido por tipos diferenciados de tumor, mais ou menos agressivos. Os vários tipos de câncer são classificados de acordo com a localização primária do tumor. Os principais tipos de câncer: câncer anal, câncer de bexiga, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de fígado, câncer de intestino, câncer de laringe, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de pele, melanoma, câncer de pele não melanoma, câncer de pênis, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de testículo, câncer de tireoide, câncer do colo do útero, câncer do corpo do útero, câncer do sistema nervoso central, câncer infanto-juvenil. Causas e prevenção. O que causa câncer? O câncer não tem uma causa única. Há diversas causas externas presentes no meio ambiente e internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Os fatores podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do câncer. Entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados à causa externa. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os hábitos e o estilo de vida podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. Prevenção do câncer. A prevenção do câncer engloba ações realizadas para reduzir os riscos de ter a doença. Primária é impedir que o câncer se desenvolva. Secundária é detectar e tratar doenças pré-malignas. Prevenção: não fume, ter uma alimentação saudável, manter o peso, atividade física, amamente, mulheres fazer exames preventivos, vacina contra HPV, vacina contra hepatite B, evite a ingestão de álcool, evitar comidas processadas. Evite exposição a agentes cancerígenos no trabalho, conviver com o câncer. O tratamento. O tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos, é necessário combinar mais de uma modalidade. Direitos sociais da pessoa com câncer. O paciente com câncer possui direitos especiais na legislação, como auxílio-doença, tratamento fora de domicílio, saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. O ambulatório de oncologia clínica tem uma característica diferenciada aos outros, pois o paciente, atendidos em sua maioria, encontra-se em situação de complicações, que gira em torno das reações adversas ao tratamento ou avançadas do processo patológico. Quimioterapia. Participar dos protocolos terapêuticos de enfermagem da prevenção, tratamento e imunização dos efeitos colaterais em clientes submetidos ao tratamento quimioterapêuticos. Antimioplástico, participar de programas de
de garantia de qualidade em serviços de quimioterapia antioplásticas de forma setorizadas e global. O papel do enfermeiro oncológico é prestar assistência ao paciente em todas as fases do tratamento, do diagnóstico da doença, a quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia, enfatizando a prevenção e complicações, detectando precocemente os efeitos colaterais adotados, condutas para o controle das próprios, prestando cuidados diferenciados, especializando e que incorpore aos aspectos psicossociais da pessoa e de sua família, obtendo assim um cuidado holístico que responda a todas as necessidades do indivíduo. O cuidado na radioterapia envolve atividades específicas da enfermagem, como a realização de nebulização, administração de medicamentos, encaminhamentos em gerais, acompanhamento em exames e procedimentos médicos, principalmente na bracioterapia, realização de curativos, cuidados com traqueostomia e cuidados em gerais. Boa noite, Prof. Cate, boa noite a todos os meus colegas. É um prazer estar aqui falando com vocês, apesar que num contexto um pouco difícil por conta da pandemia. Sei que todos gostaríamos de estar juntos nesse momento, podemos matar a saudade, dar aquele abraço, mas infelizmente ainda não podemos fazer. Pois bem, gostaria de compartilhar com vocês essa noite em relação ao câncer, sobre os seus cuidados paliativos. O que seria cuidados paliativos? São cuidados de saúde ativos e integrais prestados à pessoa com doença grave, progressiva e que ameaça a continuidade de sua vida. Qual seria o objetivo? Promover a qualidade de vida do paciente e de seus familiares através da prevenção e alívio do sofrimento, da intensificação precoce de situações possíveis de serem tratadas, da avaliação cuidadosa e minuciosa e do tratamento da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Onde o paciente pode receber os cuidados paliativos? Para os pacientes com melhor capacidade funcional e de deslocamento até o hospital, são disponibilizadas consultas no ambulatório, o que é ideal para a manutenção de sua autonomia e mobilidade. Aos que já apresentam uma capacidade funcional comprometida e que por isso são impedidos de comparecer ao hospital, é ofertada assistência domiciliar. Em situações agudas, o paciente tem à disposição um serviço de emergência para o atendimento presencial e orientação por telefone 24 horas. Quem são os profissionais envolvidos em oferecer os cuidados paliativos? A abordagem ao paciente e família é feita por uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos e farmacêuticos, em atividades diretamente ligadas às necessidades biopsicossociais. Entretanto, administrativos, motoristas, capelães, voluntários e cuidadores também acompanham e apoiam os membros da família e da equipe em prol do bem-estar do paciente. Qual o momento certo para iniciar esses cuidados? Bem, seria o mais rápido possível, pois podem vir associados ao tratamento com o objetivo de cura da doença a fim de auxiliar no manejo dos sintomas de difícil controle e melhorar as condições clínicas do paciente. À medida que a doença avança, mesmo em vigência do tratamento com intenção curativa, a abordagem paliativa deve ser ampliada visando também cuidar dos aspectos psicológicos, sociais e espirituais. Na fase terminal, em que o paciente tem pouco tempo de vida, o tratamento paliativo se torna prioritário para garantir qualidade de vida, conforto e dignidade. A transição do cuidado com o objetivo de cura para o cuidado com intenção paliativa é um processo contínuo e sua dinâmica difere para cada paciente. Para concluir, gostaria de informá-los a respeito da principal função do técnico de enfermagem diante dessa situação.
Os enfermeiros têm papel fundamental nos cuidados paliativos, como na aceitação do diagnóstico e auxílio para conviver com a doença. Assim, deve desenvolver assistência integral ao paciente e família por meio da escuta com o objetivo de diminuir a ansiedade devido ao medo da doença no futuro. O envolvimento da pessoa em fim de vida e a família nos cuidados é um direito, o que obriga a uma verdadeira disponibilidade, participação e envolvimento dos enfermeiros. Obrigado a todos pela atenção e tenham a todos uma ótima noite. Como se caracteriza a atuação do enfermeiro nessa área? O enfermeiro da oncologia clínica tem o conhecimento técnico e científico específico dessa área, além das habilidades práticas necessárias aos procedimentos complexos de cuidado e assistência ao paciente com câncer. O enfermeiro oncológico é o profissional que vai prestar assistência ao paciente em todas as fases do tratamento do câncer, desde o diagnóstico da doença, passando pelas várias fases do tratamento, como a cirurgia, a radioterapia e o tratamento com medicamentos, e também a quimioterapia. A oncologia é uma área muito específica, portanto, é importante que os enfermeiros tenham formação de especialista na área e que estejam sempre se atualizando. Assistência humanizada. O paciente encarregado da assistência humanizada é aquele que está mais próximo de pacientes, familiares e cuidadores. Desta forma, além dos cuidados de saúde, ele tem a função de confortar as pessoas envolvidas que estão amedrontadas em relação à doença, as incertezas dos procedimentos e a possibilidade de cura. O enfermeiro deve prestar uma assistência humanizada, ou seja, realizar empatia e paciência, de modo a entender o momento de aflição do outro. É sua função desmitificar o câncer, eliminando a ideia de que a doença só traz sofrimento e é sinônimo de morte. Ele deve explicar todas as etapas do tratamento, os efeitos colaterais e os cuidados que são necessários, inclusive em casa. Sua presença é fundamental para descartar a possibilidade e de ter qualidade de vida mesmo com a doença. Liderança de equipes. Trata-se de um profissional que trabalha liderando outros colegas, com o objetivo de que o paciente receba uma assistência integral com o melhor cuidado preventivo e curativo. Ele está atento também ao controle de sintomas e faz o acompanhamento de reabilitação, antes e depois do tratamento. Os enfermeiros trabalham ainda no planejamento, na execução e na avaliação do cuidado oferecido aos pacientes, de acordo com o tipo de câncer ou protocolo terapêutico. A seguir, confira outras atribuições deste profissional na oncologia clínica: avaliação de sinais vitais, exame físico geral para checar peso e altura, avaliação da graduação de toxicidade segundo o protocolo quimioterápico, administração de medicamentos, providências administrativas para agendamento e liberação de procedimentos, cuidados e técnicas com acesso venoso e por catéter. Além de prestar assistência, o enfermeiro oncologista tem outras atribuições, como tomar providências administrativas para liberação e agendamento dos procedimentos de tratamento, além de ter o papel educacional, orientando tanto o paciente quanto os familiares durante o tratamento. Esse segmento exige do profissional a atualização constante em relação aos novos protocolos e avanços científicos, direcionados para o tratamento do câncer. Ações de saúde e educação. A enfermagem também é responsável pela promoção de ações de saúde e educação no decorrer das terapias, com o intuito de que o paciente consiga fazer o manejo dos sintomas. Assim, é possível enfrentar melhor todos os efeitos
colaterais e as mudanças de vida que o tratamento provoca. Locais de atuação. O enfermeiro oncológico atua não apenas durante o período da quimioterapia. A assistência é integral, também durante o tratamento radioterápico, caso esse seja necessário, onde o enfermeiro também intervém fazendo a avaliação pré-tratamento, acompanhamento durante a radioterapia e orientando após o fim desse tratamento. Caso seja necessária a internação hospitalar, quer seja para o tratamento quimioterápico ou para o controle dos sintomas, a equipe de enfermagem oncológica acompanha o paciente durante todo este período, tanto para o paciente ambulatorial quanto para o paciente internado. Existe enfermeiro especializado em curativos para pacientes com câncer, caso haja essa necessidade. O enfermeiro especializado em oncologia clínica pode atuar não só nos hospitais da rede pública e privada, mas também em clínicas, centros de infusão e até residências com cuidado domiciliar, destinado ao paciente com câncer. Contato com o paciente. O enfermeiro é provavelmente o profissional com o qual o paciente tem mais contato durante o tratamento. Por isso, é muito comum que o enfermeiro seja o primeiro profissional a reconhecer possíveis alterações clínicas ao longo do tratamento, podendo detectar problemas quando ainda estão em sua fase inicial, mesmo que não sejam ainda notados pelo paciente. É o enfermeiro que faz, muitas vezes, o primeiro alerta dentro da equipe assistente, para que se avaliem possíveis problemas ao longo do tratamento. O enfermeiro oncologista é um elo fundamental no tratamento multidisciplinar dos pacientes com câncer, trabalhando em conjunto com os demais profissionais e assim promovendo uma assistência integral e de qualidade aos pacientes.